Agora nós vamos ouvir a palavra do Senhor, a doutrina, né? Conhecida também como culto de ensinamento, por outros como culto do carão. Mas o bom é que aqui nós aprendemos a como de fato se comportar como os verdadeiros cristãos. É dentro da casa do Senhor onde nós aprendemos a como ser cristão genuíno, verdadeiro, pela palavra de Deus, pelas raízes que a doutrina santa vem trazendo, vem ficando intrínseco em nossa alma, em nosso ser, em nosso coração, onde nós possamos vir crescer num conhecimento de Cristo Jesus. A palavra já ficou aqui para que nós, igreja, venhamos a entender tanto o Velho Testamento, as coisas, os feitos de Deus por Israel, e também aquilo que Ele tem a nos ensinar pela sua salvação. Sabemos que a lei veio para dar força à punição do pecado. O pecado criou força porque ele nos levou à morte, né? Ele nos gerou a morte em nós pela lei, mas pela morte de Cristo Jesus, recebendo a punição da lei, Ele nos veio trazer vida pela graça, pelo sacrifício e pela bondade de Cristo Jesus em nossas vidas. Porque não haveria nada que nós poderíamos fazer para assim receber este amor, esse perdão de Deus. Mas Jesus, pelo seu bom grado, pelo seu bom coração e pelo amor dele por nós, por ter nos criado, né? A Bíblia diz que Ele sabe até quantos fios de cabelo nós temos em nossa cabeça. Mesmo antes de ser gerado, Ele já nos conhecia. Então, por esse amor, Ele disse: eu vou pagar e vou me sacrificar. E entregou sua vida, e nós hoje temos esse dom, o perdão de Deus, a salvação adquirido por nós, desde o momento em que nós aceitamos Cristo Jesus na vida, e assim tivemos fé pelo sacrifício de Jesus, por acreditar que Ele é o Cordeiro de Deus, que morreu e tirou o meu pecado e o pecado do mundo, que esse mundo é todo aqueles que assim o recebem. Então vamos ouvir a palavra de Deus pelo pastor dessa igreja. Amém, graças a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Mais uma noite na presença de Deus, para aprender dele. E nenhum lugar tão bom para aprender do que na presença do Senhor, né? Se estiver na presença do Senhor, é o melhor lugar para se aprender dele. E Jesus, ele convida a aprender dele, para que ele diz que ele é manso, né? E humilde de coração. Já pensou, igreja? Quem aqui, muitos aqui já passaram na escola por vários professores, e geralmente tem aqueles professores mais mansos, mais tranquilo para ensinar, tem aqueles professores que são mais rigorosos, né? Mais duros. E aquele professor mais manso, você aprende com mais facilidade, você fica menos nervoso. Quem aqui já tentou aprender a dirigir com uma pessoa do lado? Tem aquela pessoa que é tão paciente para ensinar, mas tem aquela pessoa que é muito grosseira, né? Então, igreja, aprender com uma pessoa mansa e humilde, né? De fato vai ter um bom aprendizado, porque você primeiramente vai ter a tranquilidade, não vai ser irritado por quem está ensinando, se não for manso. Então Jesus, ele ensina com muita mansidão e com muita humildade. Igreja, nós já podemos perceber como que vai ser a campanha, né? Isso aí é só porque vai ter convenção de partido. Já começa isso aí, né? Essa bagunça, esse barulho todo, e vão um tiro aí. Quando começar a campanha eleitoral,
porque tem quem provoque a zoada, a bagunça fora do limite. Então nós vamos já nos preparar para quando for começar a campanha política. E o nosso conselho é que os irmãos não se envolvam com isso, seja só eleitor, né? Seja só eleitor mesmo. E possam, né? Eles não respeitam nem o que a lei obriga, né? Porque a lei ela proíbe a perturbação da ordem de um culto. E nessas horas os políticos eles não respeitam isso, né? Eles não respeitam. Mas de qualquer forma nós somos governados por políticos e vamos ter os políticos que nós queremos. Quem vai nos governar é aquele que nós queremos, é uma escolha. Então quem vai votar no dia vai escolher o que você quer, o que você acredita que é o de mais confiança, é de mais honestidade, é o que tem melhor proposta, é quem tem mais seriedade, mais honestidade, é quem não está envolvido com a devassidão desse mundo. Então a igreja, os membros dessa igreja, os irmãos são livres para tomar suas decisões. Nós só orientamos que não se envolvam nas polêmicas, nas discussões, não entre na pilha da provocação, tá certo? Que nenhum membro dessa igreja entre no calor da campanha eleitoral para não ter problema. Para você não ter problema com alguém, para você não ter problema com a justiça, para você não ter problema com a polícia, para você não ter problema com a igreja, para você não ter problema com ninguém. Então não deixe se provocar e não provoque a ninguém. Seja tranquilo. Se todos fossem como eu, não teria problema, não teria questão, não teria confusão, né? Quando você pode comentar a política, você comenta. Quando você não pode, você não comenta. E vamos atravessar esse período que a metade do próximo mês já vai ser liberado para as campanhas e é disso aí para pior. Glória a Deus. É disso aí para pior e nós já conhecemos como é que acontece aqui no Acarape. Amada igreja, nós vamos refletir na palavra de Deus em Gálatas, capítulo de número 2. Capítulo de número 2, versículo 16. Glória a Deus. Nós vamos, pela palavra de Deus, aqui descobrir que a nossa salvação, ela não depende em nada da lei, a conhecida lei de Moisés. Então, a nossa salvação não depende em nada da lei de Moisés. Ela é dependente exclusivamente do sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus é autossuficiente para garantir a nossa salvação. Então, é a nossa fé em Cristo que garante a nossa salvação para a glória de Deus. Então, vamos ler Gálatas, capítulo de número 2, a partir do versículo 16. Louvado seja o nome do Senhor. Quando todos encontrarem, nós faremos a leitura, que é importante que todos acompanhem, para ver o que o grande apóstolo Paulo está tratando nesse texto, o dado tema, o dado assunto, que para nós que não éramos judeus, muito tranquilo, mas para quem era judeu, isso que Paulo está falando é um choque, e um choque bem duro, né? Aleluia, amém? Todos encontraram? Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada,
Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma, porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor, porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde ou em vão. Podeis sentar em o nome de Jesus. Amada igreja, nós podemos perceber que esse apóstolo, o apóstolo Paulo, ele subpujou, né? Ou seja, foi alguém que foi elevado em conhecimento da compreensão das escrituras sagradas do Velho Testamento, principalmente da chamada lei, o que envolve todos aqueles mandamentos que estão embutidos nos livros da lei, no livro de Deuteronômio, no livro de Levítico. Ali está todo desenrolado da lei, da chamada lei de Moisés, mas que é a lei de Deus, e que aquela lei, ela foi revelada a um povo inicialmente, ao povo judeu. Então aquela lei é muito conhecida dos judeus. E nós vemos aqui Paulo, ele trazendo um esclarecimento do papel da lei, da função da lei, e do papel e da função do sacrifício, da morte de Jesus, da fé naquele sacrifício, na fé naquela doação da vida de Jesus. Então Paulo está fazendo a distinção de uma coisa e de outra. Agora, antes de nós refletirmos ainda mais nos versículos que nós lemos, é preciso fazer uma recapitulação do capítulo. O capítulo começando lá do versículo 1. Porque que Paulo está novamente tratando dessa questão da salvação, da justificação pela fé e não pela lei. Ele já tratou isso na carta aos Efésios, ele trata isso na carta dos Romanos. Então, mas aqui Paulo novamente ele trata da questão, ele novamente faz uma reflexão. Agora, por incrível que pareça, irmão, sabe por que Paulo levanta essa questão? Por causa de atos equivocados do apóstolo Pedro, por atitudes repreensíveis do apóstolo Pedro, justamente por causa de atitudes do apóstolo Pedro que eram equivocadas, que eram reprovadas, e Paulo prezou tomar essa atitude. E ao escrever a carta, justamente ele escreve sobre o dado assunto que ele tratou pessoalmente em um agrupamento, em uma reunião de crentes. Por que isso aconteceu? Pedro, irmãos, Pedro foi o primeiro apóstolo a saber que Deus não era Deus só de judeu. Foi o primeiro apóstolo. Pedro foi aquele apóstolo que recebeu uma visão lá na cidade de Jope. A visão de um lençol grande, cheio de animal de toda espécie. E que Deus mandava Pedro comer e Pedro dizia: não, Senhor,
Eu nunca me contaminei com coisa impura, eu nunca comi um animal que era impuro, ou seja, que dentro do ritual, da liturgia e da lei cerimonial de Israel, animal que era proibido se comer. E lá, dentro dessa visão, no lençol, estavam justamente os animais que pela lei de Moisés era proibido os judeus comer. E Pedro, ele afirma para Deus: Senhor, eu nunca comi, eu nunca transgredi a lei nesse negócio. E Deus diz: Pedro, não torne impuro aquilo que eu purifiquei. Até então Pedro não entendia nada, quando de repente chegou aquela caravana, aquela comitiva enviada por Cornélio para mandar chamar Pedro. Quando aqueles homens chegam, o Espírito faz Pedro discernir que Deus estava falando que os gentios, que pela lei não estava claro que eles deveriam e alcançariam a salvação em Cristo, então Jesus está revelando para Pedro, o nosso Senhor revelando para Pedro: Pedro, os restos da humanidade também têm garantido por mim o direito de salvação. Eu vou salvar pessoas que não são judeus. Então foi nesse sentido. E Pedro veio a Cesareia, a casa de Cornélio, e lá quando Pedro chegou, então ele disse: eu estou aqui, mandou me chamar, o que é que você quer? E Cornélio disse: olha, Deus me mostrou numa visão, Deus mandou um anjo para mim, disse que minhas esmolas eram ouvidas. E aquela história que está no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. E naquele momento, irmãos, nós vemos que Pedro começou a falar sobre Jesus. Enquanto Pedro estava falando sobre Jesus e contando, ele começa justamente do sacrifício de Jesus. Deus enviou, Jesus foi morto pelos judeus, e contando aquela história de todo o sacrifício. Enquanto Pedro estava conversando isso, irmãos, Cornélio, com todo aquele ajuntamento na sua casa, de amigo, de parente, começaram a crer na pregação. E a pregação era sobre Jesus, era sobre o sacrifício de Jesus, sobre a morte de Jesus. E Cornélio creu, e o Espírito Santo batizou todos com o Espírito. O Espírito Santo concedeu dons àqueles homens que não eram judeus, na mesma proporção que concedeu aos judeus lá no dia de Pentecostes. E Pedro presenciou aquilo. Então, irmãos, Pedro foi o primeiro apóstolo a saber que a salvação não era só para judeu, que Jesus não morreu só para judeu. E ele até testemunha isso no capítulo 15 de Atos, quando há uma conferência, quando há realmente uma convenção para tratar justamente dessas questões do crente judeu, do crente não judeu. E naquela hora Pedro toma a palavra e diz: eu mesmo sou testemunha. Aí ele conta o episódio que aconteceu, que Deus lhe mostrou o lençol e tal, e ele conta. Então Pedro defende a salvação dos não judeus. Pedro reconhece que Jesus, ele foi enviado também para salvar não judeus. Jesus não é uma prioridade só para judeu, ele é para todo ser humano. Então a salvação, Pedro já sabia que era por meio da fé em Cristo, que o Salvador é Cristo. Então, irmão, se tem um Salvador, se existe um Salvador para alguma coisa, aquelas pessoas que dependem da salvação, elas têm que aceitar o Salvador, senão não vai ter salvação. É igual alguém que precisa de uma cirurgia e o especialista que tem para fazer aquela cirurgia, se a pessoa quer a cirurgia, vai ter que aceitar aquele cirurgião, porque é aquele o cirurgião especialista para aquele problema. Se a pessoa não quiser aquele cirurgião, não vai ter outro. E se não tiver outro, só tem aquele, então tem que submeter aquele. É o que tem, não tem outro. Então salvação, ela existe para todos, mas é por meio de um único. Para todos existe salvação, mas é um único Salvador. Então não tem outro, não tem opção. É único. Jesus é o Salvador da humanidade.
O próprio apóstolo João já dizia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele fala do mundo, ele está falando da humanidade. Da humanidade. Então vamos aqui. Um dia Pedro estava na comitiva com Paulo. Pedro saiu de Israel, estava numa comitiva realmente na Síria, estava lá. Pedro chegou aí a Antioquia, e Pedro estava numa comitiva junto com Paulo nas igrejas do povo não judeu, dos gentios. E Pedro, estando lá, ele se comportou como Paulo se comportava com os gentios, sem guardar o legalismo, sem viver fundamentado no legalismo, vivendo fundamentado na doutrina do Evangelho, o Evangelho de Cristo. O Evangelho, irmãos, ele não cobra de nós guardar sábado. Pode procurar no Evangelho que você não vai encontrar. O Evangelho não cobra de nós fazer sacrifício. Pode procurar que você não vai encontrar. O Evangelho não cobra de nós não comer carne de porco ou carne de qualquer outro. O Evangelho não cobra, não proíbe. O Evangelho, irmãos, ele não cobra aquilo que a lei cobrava. O Evangelho não proíbe aquilo que a lei proibia. O Evangelho é para liberdade, não é para escravidão. Pronto. Então Paulo estava vivendo fundamentado no Evangelho, nas revelações do Evangelho que ele recebeu quando ele foi chamado, salvo e constituído apóstolo. Ele recebeu as revelações claras do que era a missão de Cristo, do que era a obra de Cristo, que é o Evangelho, a boa notícia. E Paulo era profundamente conhecedor da lei, profundamente conhecedor da lei. Ele sabia detalhe por detalhe da lei. Claro que quando Jesus revela para ele, Paulo só se submete porque está recebendo a revelação de Cristo. Se fosse qualquer outro apóstolo para explicar o que o Senhor Jesus explicou para ele, ele não tinha aceitado. Ele também teria tomado choque. Não posso aceitar isso. Não posso aceitar isso. Não circuncidar, não guardar o sábado, comer carne de porco. Não, essas coisas eu não aceito. Ele só aceitou porque ele teve um encontro direto com Cristo e ele sentiu o poder de Cristo, ele sentiu o senhorio de Cristo, e a partir dali o que Cristo passou para ele fez ele entender que a lei, ela era de Deus, que a lei, ela era boa, mas a lei tinha um propósito definido e um tempo determinado de sua ação. Paulo entendeu isso. E o que aconteceu, irmão? Então Pedro, quando foi visitar a igreja dos gentios, as igrejas onde Paulo fundou, e Pedro estava lá, e Paulo não se comportava como ele se comportava antes, dentro do legalismo. Não, Paulo se comportava como crente, como nós, igreja, crente livre de legalismo, livre do pecado, livre da influência da imoralidade. Não, servindo a Deus com toda liberdade, com toda alegria, mas sem estar preso ao legalismo. E Pedro estava submetendo daquela mesma forma. Ao que aconteceu? Depois de um tempo, Pedro ali com a igreja dos gentios, ele se conduzindo da mesma forma que os gentios, e da mesma forma que Paulo também com os gentios, e sendo feliz, sendo abençoado com a presença de Deus. Um dia chegou uma caravana de Jerusalém. Uma caravana, ela foi também para visitar aonde Pedro estava, a igreja dos gentios. E essa comitiva, ela foi uma comitiva que foi conduzida, enviada pelo Tiago. O Tiago que liderava a igreja de Jerusalém. Tiago mandou uma comitiva.
E quando essa comitiva de Tiago chegou lá, Pedro, ele se perturbou, irmãos. Pedro se perturbou. Aí o que foi que fez? Pedro dissimulou, mudou o comportamento e agora passou a se comportar da forma dos judeus judaizantes. Pedro dissimulou e foi começando a se isolar dos crentes não judeus e se juntou com os crentes judeus que foram numa grande caravana. E lá Pedro, ele começou a isolar, ele começou a fazer acepção. O que estava acontecendo com Pedro? Um comportamento hipócrita. Hipócrita. Aí você pode dizer, pastor, Pedro agiu com hipocrisia. Agiu com hipocrisia, irmãos. O apóstolo Pedro agiu com hipocrisia e foi repreendido por Paulo na frente de todos. Paulo não chamou ele em particular. Paulo não chamou Pedro em particular e disse: Pedro, meu filho, não faça isso não. Porque na hora que o apóstolo Pedro, respeitado, honrado, a quem Paulo apresentou aquela igreja dos crentes gentios, e Pedro sentiu a vontade, e indicado por Paulo, esse é o apóstolo Pedro. Paulo trabalhou para que Pedro sentisse a vontade da igreja, para que a igreja não judia sentisse a vontade com Pedro. E passa aqueles dias e eles estão bem, num relacionamento, uma comunhão excelente. Agora, quando chega a caravana de Jerusalém, que era muito rigorosa com os quesitos da lei, crentes que não estavam ainda libertos das práticas do legalismo, mas para eles judeus não tinha problema. Eram judeus, eles podiam conservar o legalismo, não tinha problema, desde que eles crescem que Cristo era o Salvador. Porém, quando Pedro se comporta dessa forma, igreja, o que é que faz acontecer? Pedro, ele age discriminatoriamente com os gentios, que eram crentes lavados no sangue de Jesus. Também ele pode induzir alguns crentes não judeus a acreditar que precisa ter aquelas práticas do legalismo para a salvação se completar. Então, dois problemas graves com a atitude de Pedro. Ia gerar naqueles crentes não judeus. Aqueles crentes poderiam se sentir desprezados, ou eles poderiam achar que a salvação não estava completa, que só a fé em Jesus não era suficiente, porque o apóstolo Pedro, a quem Paulo enalteceu, a quem Paulo apresentou e levou a igreja a receber com alegria, agora muda de posição, agora se junta aos que vêm cheio das exigências das normas da lei. Aqueles crentes, muitos deles poderiam perverter-se e começar a achar que prezava ainda cumprir alguma coisa da lei para poder ter salvação. Só que Paulo não deixou. Paulo não deixou que isso acontecesse. Na hora do ato de Pedro, Paulo entra em ação e repreende a Pedro. Aí, pastor, você pode perguntar: pastor, isso acontece? Como eu não quero tratar desse problema, dessa situação, por isso que eu não li do primeiro versículo. Do capítulo 2, o primeiro versículo, você em casa pode ler, nós vamos ver como aconteceu isso. E Pedro foi repreendido, porque ele estava merecendo ser repreendido. Ele prezava ser repreendido. Não que ele prezasse aprender alguma coisa, porque ele sabia, mas ele foi repreendido porque a atitude dele era repreensível e era um ato hipócrita. Um ato hipócrita, irmãos. É como alguém que tem amizade de um lado e faz amizade com outras pessoas, e ele está bem com aquelas pessoas, mas de repente um dia chegam uns amigos dele que não aprova aquela amizade dele, e ele vai e rompe com ela para ficar. Ele não sabe conciliar a situação.
Porque tem alguém que é assim, irmão, quer ser seu amigo, mas ele dita a regra na sua vida. Olha, para mim ser seu amigo, você não pode ser amigo de fulano, nem de ciclano, nem de ciclano. A pessoa quer a tua amizade privativa. Alguém aqui já passou, já experimentou isso? Alguém já vivenciou isso? De você ter amizade porque tem amizade com outras pessoas que aqueles seus amigos não gostam, aquelas suas amigas não gostam, e ela diz: olha, eu não gosto de fulano tal. Você é amigo dele? Eu não gosto. Eu só sou seu amigo, aí ainda impõe, né? Se você romper com fulano. Então, isso é hipocrisia, igreja. Hipocrisia de quem? De quem está exigindo? Não. Hipocrisia de quem aceita. De quem aceita. Porque a pessoa, ela finge ser honesta e fiel com alguém, com uma classe, com um grupo, com uma pessoa, com as amizades, mas por causa de outros, você age equivocadamente e maldosamente com o outro. Você rompe a amizade com o outro, ou você se isola de alguém só porque chegou alguém. Isso é um ato hipócrita. Hipocrisia é pecado. Não é que Pedro pecou, irmão? Pedro pecou. Mas havia um homem cheio do discernimento de Deus para corrigir aquele erro de Pedro, e ele corrigiu na hora, e corrigiu na frente dos dois grupos, do grupo da igreja de gentios e do grupo da igreja dos judeus. Aquela caravana grande de judeus que foi de Jerusalém para Antioquia, lá recebeu, né, a repreensão, viu Pedro ser repreendido, e o problema, irmão, foi sanado. Não, aliás, o problema nem desenvolveu. Teria desenvolvido se Paulo tivesse, digamos, se Paulo tivesse temido, irmãos. Se Paulo olhasse, Pedro é um apóstolo do tempo de Jesus em carne. Porque Paulo já dizia: eu sou um abortivo. Eu nem me considero um apóstolo, mas eu não sou inferior a nenhum deles. Se Paulo olhasse para esse lado, irmão, e ele não tivesse repreendido a Pedro, o problema teria se desenvolvido, um problema teria se espalhado na igreja, que não se reparava mais, que não se teria se enraizado. Se Paulo não corrige, aqueles crentes gentios iam achar que Pedro estava certo, e achar que Paulo estava errado. E se Paulo deixa para corrigir depois, ele não conseguia mais consertar. Ele teria que ser na hora. Então tem coisa que tem que ser consertada na hora. Tem coisa que não pode deixar para depois. Porque se alguém, digamos, uma doutrina é errada, uma doutrina é equivocada, alguém sobe desse altar e aplica uma doutrina errada, eu tenho que corrigir enquanto o público está presente. Porque se eu deixar essa doutrina errada entrar no coração dos irmãos e ir para casa, depois eu tentar corrigir, eu não reparo. Tem que reparar na hora. Graças a Deus, não tá, só precisou fazer isso uma vez. Uma vez. Ainda foi num culto campal e eu tive que corrigir na hora. Porque o que o pregador pregou era uma heresia, né? Uma heresia que não dava para você deixar aquilo para trabalhar com a igreja depois. Você tinha que trabalhar na hora. Era um culto de ação de graça, não era um culto evangelístico. E houve uma distorção na pregação, uma distorção perigosa. E eu tive que corrigir na hora. Não precisou, de lá para cá, graças a Deus, os nossos pregadores não precisam ser corrigidos. Mas Pedro foi corrigido. E é daí, irmão, que Paulo agora ele começa a desenvolver a doutrina da salvação pela fé no sacrifício de Jesus, e não pela lei. Então Paulo agora começa a dizer: Pedro, é o que o texto diz, Pedro, a salvação é pela fé em Cristo. Nós, Pedro, precisamos ter crido em Jesus. Nós mesmos não cremos nele. Nós mesmos não precisamos aceitar a ele.
Nós mesmo não precisamos confessar a Ele, Pedro. Nós mesmo não precisamos ter fé nele. Não foi assim que aconteceu? Para nós adquirir salvação, Pedro? Foi assim, Pedro. Nós também entregamos a nossa vida a Ele para poder ter salvação. Então, se nós entregamos a nossa vida a Ele para ter salvação e não estamos salvos, então Cristo é ministro do pecado. Se não houve libertação de pecado, se não houve justificação pelo pecado, a palavra justificação, irmãos, o que é ser justificado? É ser declarado inculpável, é ser declarado sem culpa nenhuma, é ser declarado inocentado. Isso aqui é ser justificado. E Paulo explica, tanto para Pedro, como para toda a igreja que está reunida naquele momento. Nós somos justificados, ou seja, nós somos declarados inocentes pela fé em Cristo Jesus. Mas a fé em Cristo Jesus em quê? No sacrifício dele, na morte dele, na vinda dele para morrer. Pedro, e se isso não for suficiente, então o próprio Cristo é ministro do pecado. Então Jesus está mentindo. Então Jesus estaria mentindo. Então Jesus estaria ministrando algo que era falso. Ele seria ministro do pecado. Mas em hipótese nenhuma, Jesus é ministro do pecado, Pedro. Jesus estaria nos induzindo ao pecado em hipótese nenhuma. É a partir daí, irmão, que nós vamos entender para que foi a lei. Para que a lei veio? A lei não veio para salvar ninguém. Mas onde é que entra o papel da lei? E que parte boa a lei ela traz? Em nada ela contribui para a salvação. Em nada ela contribui para a salvação. Porque a salvação ela é exclusiva no sacrifício de Jesus. Ela é exclusiva na morte de Jesus. Então a lei, até onde ela funcionou e qual foi o papel da lei? A lei que nós conhecemos lá de Moisés, que é chamada lei de Moisés. A lei do Velho Testamento. Irmãos, a lei, quando ela foi apresentada, que é o que nós podemos chamar de revelada, de conhecida, de apresentada ao povo, ela trouxe a nós o conhecimento do nosso estado miserável de condenação. Só isso. Mas foi importante, porque foi aí quando o ser humano tomou conhecimento que ele estava condenado, que ele estava numa vida condenada. Foi aí que o ser humano tomou conhecimento pela lei, por todo o conjunto de lei, que a vida dele, a forma dele viver, a forma dele agir, a forma dele pensar, a forma dele se relacionar, aquilo que ele gostava de fazer, era pecado. Aí a lei dizia é pecado, e a lei dizia qual era a sentença: morte. A alma que pecar, essa morrerá. E quando falar de morrerá, não estava falando só da morte física não, porque nem toda a lei ela sentenciava a morte física. Tinha alguns tipos de pecado que a lei de Moisés sentenciava a pena de morte, mas tinha outros pecados que não era a pena de morte. Mas a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Está lá no livro do profeta Ezequiel. A alma que pecar, essa morrerá. Está falando de condenação. Não é da morte física, é da condenação. Porque tinha pecados que não eram punidos com a morte física. Tinha pecado que era punido com isolamento da comunidade. Tinha pecado que era punido em que a pessoa ela deveria pagar 4 vezes a mais aquilo que ela fraudou de alguém. Então havia várias punições para os mais diversos tipos de pecado. Mas já havia pecado que era a pena de morte. Por exemplo, o pecado do adultério. O adultério ele não era tolerado, a pena era de morte. Mas era para homem e para mulher. Deus não é injusto.
Porque Deus condena o ato pecaminoso. Deus condena não é a pessoa em si, é o ato pecaminoso. Se a pessoa tiver no ato pecaminoso, claro que ela padece, mas é o ato em si. Então, o ato em si, um adultério. Alguém adultera sozinho? Não, né? Ninguém adultera só. Então, todo pecado de adultério era pena de morte para o casal, o homem e a mulher. Aquela mulher adulta que trouxeram para Jesus, trouxeram só ela. Mas aqueles líderes religiosos corrompidos, cheios de malignidade, e que queria jogar Jesus numa sinuca de bico, e chegaram para Jesus e disseram: olha, essa mulher foi pega no ato do adultério, e a lei de Moisés diz que as tais devem morrer. A lei de Moisés dizia que o homem também era para morrer apedrejado, mesmo jeito. Mesmo jeito, tinha que morrer o adúltero e a adúltera. Só que eles dispensaram o homem e trouxeram a mulher. Me diga aí, esses líderes religiosos eram discriminadores do sexo feminino? Claro. Eles eram machistas? Claro. Mas isso tinha alguma coisa a ver com Jesus e com Deus? Não. Deus não é machista e nem é discriminador de ninguém. Os judeus se comportavam errado não é porque a lei mandava eles se comportar errado, é porque eles eram corrompidos. Uma certa vez chegaram para Jesus os líderes religiosos e disseram: Senhor, Moisés, ele mandou que os homens judeus dessem carta de divórcio às suas esposas. O que é que tu diz? Por qualquer motivo, não disseram? Por qualquer motivo. Jesus disse: sabe por que ele autorizou? Por causa da dureza do coração de vocês. Ou seja, vocês que são culpados. Deus não tem nada a ver com isso. Ele diz: no princípio não era assim. No princípio não era assim. Aí Jesus resgata qual é a fundamentação da lei do matrimônio. Matrimônio, instituição divina, Deus criou para um homem casar com a mulher e viver com ela, e a mulher casar com esse homem e viver com ele, e não está separando. Ah, mãe, não gostei. Ah, mas eu ficou chato. Ah, mãe, não é mais tão carinhoso. Isso não é motivo. Não há, irmãos, com a exceção da infidelidade conjugal, o que for vítima da infidelidade pode pedir o divórcio e não sofrerá nenhum dano. Mas quem der divórcio, quem for infiel, quem trair, quem desprezar, quem quebrar o pacto da aliança matrimonial é o culpado diante de Deus até o dia de hoje. As leis humanas já não consideram mais nenhum tipo de erro, mas a lei de Deus continua do mesmo jeito. Culpado. Porém, igreja, nós vemos aqui o apóstolo Pedro sofrendo uma repreensão verdadeira e sábia de um homem profundamente cheio das revelações e da profundidade do conhecimento das Escrituras Sagradas. Primeiro, Pedro, ele era um homem de pouco estudo. Ele conhecia o básico da lei. Só conhecia o básico, porque todo judeu era obrigado a conhecer o básico. Todo judeu era obrigado a conhecer o básico. E qual era o básico que Pedro tinha? Aquilo que ele aprendeu desde criança, que os pais ensinam em casa. Mas Pedro, ele nunca frequentou uma escola de rabino. Pedro nunca frequentou a faculdade da teologia rabínica. Já Paulo enfrentou. Já Paulo frequentou. Paulo, ele se formou na teologia da lei judaica. Paulo era profundamente conhecedor daquilo que Pedro não era. Mas Paulo aceitou quando Jesus revelou o seu evangelho, e que o evangelho parecia que confrontava com a lei, mas não confrontava, mas parecia. O evangelho, irmão, esclarece o que era lei, para que era lei, até onde ela ia e qual era o propósito da lei. Então o propósito da lei, irmãos, era
condenar. Pronto. O propósito da lei era condenar o culpado. Condenar o culpado. Mas onde é que se tira proveito da lei? Onde é que se tira o proveito? A lei teve um proveito. Mas uma coisa que veio só para condenar, qual é o benefício dela? Tem um benefício. Pela lei, Paulo diz que foi condenado, né, para a lei. Pela lei eu fui condenado para a lei. Aí vamos entender essa dobradinha de Paulo. Então, irmãos, digamos que eu tomo conhecimento, chegou a mim o conhecimento, por uma lei que eu agora tomo conhecimento de que o que eu vinha fazendo era pecado. Eu não sabia enquanto a lei não foi revelada, porque tanto a Bíblia diz como a lei secular também diz a mesma coisa. Não havendo lei não há culpa. Não havendo lei não há culpado. Como é que eu posso punir alguém que não existe lei para punir? Como é que eu posso considerar crime algo que não tem uma lei especificando, definindo o crime? Não há crime onde não há lei definindo, especificando aquele ato como crime. Não há pecado onde não há uma lei definindo o que é pecado. Então, quando a lei chegou, ela definiu o que era pecado. Ela disse que era pecado. Então, todos estavam debaixo do pecado. Porém, como a lei me disse que eu estava condenado, o que é que acontece? Eu tenho que partir em busca de um escape. A lei me disse que eu estou condenado, eu vou ter que ir em busca do escape. Aí essa lei só dizia, o escape é Jesus, porque a lei apontava para Jesus. Então, pela lei eu fui condenado para a lei, porém, pela lei eu morri para ela, mas eu nasci para Cristo. Para ela eu morri, porque ela me punia, ela me sentenciava. Mas agora eu morro para ela, ou seja, eu agora não vou mais depender dela. Eu agora estou em Cristo, Jesus me resgatou e eu estou livre da lei do pecado e da morte. Estou livre da lei, do pecado e da morte, porque a lei deu força ao pecado, deu legitimidade para que o pecado trouxesse as consequências e a lei, a punição e a morte sequentemente. Então, irmãos, olha como a lei fortaleceu, como a lei deu força ao pecado. E a lei veio para pecar? Não, ela veio para punir o pecado. Mas na hora que tem uma lei para punir o pecado agora está conseguindo seus alvos. Aquilo que o diabo queria, ele está conseguindo. Porque ele levou o homem a pecar para poder o homem ser condenado. Só que a lei não estava revelada, mas quando a lei chegou ao estado, sabe, está... Se eu só para perguntar para os seus irmãos o seguinte, para entender, irmão, é bom as analogias para se entender. Pastor, esse negócio está muito confuso. Eu também tinha uma perturbação para entender essas coisas, irmão. Eu também tinha uma perturbação para entender. Mas como é que é? Mas a lei me condena. Eu pecava, quando a lei chega, ela não veio para ajudar não. Deus não trouxe a lei, não é boa, ela não veio para ajudar não. Só que ela ajuda, mas ela condena. Ela ajuda, mas ela mata. O papel principal dela é matar. O papel principal dela é punir. Não tem lei, irmãos. Não tem lei para abençoar, tem lei para punir. Não tem lei para educar, tem lei para disciplinar. Lei para trazer punição. Agora, se nós conhecemos a lei antes e sabemos que ela pune, aí nós tememos. Então o que é que faz? Pelo temor à punição, nós não fazemos. A lei, ela tem seu ponto positivo nessa questão, não de nos corrigir, mas de pôr medo quando sabemos que o dado ato é passivo de punição. Só para dar um exemplo de trânsito, se eu sei que andar na contramão de uma via é um crime de trânsito, e eu já sei disso, para que eu vou andar na contramão? Primeiramente, eu sei que eu vou correr risco de vida, eu vou correr risco de provocar um acidente, mas também o risco principal
é a punição quando um guarda de trânsito, ou quando, hoje tem os guardas eletrônicos, né? Que não é mais humano, tem as câmeras que filmam, tem para velocidade, passar do limite da velocidade, tem os fotos, sensores, são guardas eletrônicos, irmão, não são mais guardas humanos, são eletrônicos, e ele ali nos flagra. Então, se eu sei que numa dada via, ela me autoriza, me permite a passar com 40, eu passar acima disso, eu já sei, e se tiver um fotossensor, eu já sei que eu estou ferrado. Passei acima disso, vem a multa. Qual é a punição? A multa, perca de pontos na habilitação, eu já sei disso. Então, eu vou querer ter a punição? Claro que não. Para não sofrer a punição, eu já conheço a lei, então eu não vou praticar. Por isso é que a Bíblia diz que o justo viverá da fé, não da lei. Mas os que obedecerem à lei, viverá por ela. Mas quem que obedece à lei? Quem que obedece à lei a ponto de nunca cometer um pecado? Ninguém. Então, se cai na lei, aí a lei pune. Se tiver um só pecado na vida, já é suficiente para condenação, já é suficiente para a morte. Então Jesus, irmão, ele veio para nos resgatar da lei, estarmos debaixo da lei, porque a lei já tinha sido revelada, nós não tínhamos como fugir, porque ela já apontava os nossos pecados, porque nós já éramos culpados, nós já éramos pecadores. A lei já revelava que nós tínhamos as consequências do pecado, mesmo que não tivesse pecado a semelhança do pecado de Adão, mas já estávamos debaixo da punição da lei. Quando ela chegou, ela já foi revelando, ela já foi mostrando que há um pecado retroativo. Então ninguém te escapa, estava debaixo da lei. Jesus veio, irmão, nos resgatou da lei, nos resgatou do pecado, e automaticamente, se ele me resgatou da lei, eu não estou mais debaixo dela. Resgatar significa tirar de lá, tirar da influência, tirar do domínio, tirar do controle. Ele me resgatou do pecado, ou seja, ele me justificou. Eu nem estou mais debaixo da lei, e nem mais estou com a culpa do pecado, porque Jesus me declarou inocente. Consequentemente, a morte desapareceu. Consequentemente, não tem mais morte, porque o Senhor resgatou da lei, a lei já não vai mais o Senhor me tirou a culpa, eu não estou mais debaixo da lei, a lei não vai mais me apontar, a lei não vai mais me acusar, o Senhor já tirou a minha culpa, a lei não tem mais o que culpar, eu agora, irmão, estou debaixo da graça. A lei da graça é a lei da longanimidade. A lei da graça não é aquela que passa a mão na cabeça do pecador. A lei da graça é a lei da longanimidade. Se pecar, se arrepende que Jesus perdoa. Se pecar, se arrepende que Jesus perdoa. Deixa eu só dizer para você uma coisa. Lá na época da lei, quando fosse flagrado o adultério, todos ali se arrependiam, porque já sabia que tinha morte. Se arrependia, mas não adiantavam. Para a lei, se arrepender não adianta nada. Tem que pagar o preço. A sentença tem que cair sobre a pessoa. Por isso que ninguém é salvo pela lei. Não adianta se arrepender, porque não tem salvação. A lei, ela não aceita arrependimento. A lei não aceita. Quem aceita arrependimento é a lei da graça. Os irmãos, alguém aqui já assistiu alguma vez? Já foi alguma vez a algum tribunal, algum fórum assistir uma audiência de julgamento? Alguém assistiu algum julgamento? Não, né? Já assistiu, né? Muitas vezes o advogado do réu, ele tenta levar o réu a declarar seu arrependimento, e muitas vezes o réu, quando está falando, ele fala que está arrependido. Isso vai alterar
Isso vai mudar a sentença? Porque a lei ela não aceita arrependimento. A lei ela não veio para salvar, ela veio para condenar. Ela não aceita arrependimento. A lei ela veio para simplesmente fazer a punição acontecer. Se nós tivéssemos que ser salvos pela lei, não seríamos nunca. Primeiro, que nós já tínhamos pecado. E segundo, que a lei não aceita o arrependimento. Não adiantava se arrepender. Mas Jesus aceita arrependimento. Nós somos justificados pela graça, pela lei da graça, porque Jesus aceita o arrependimento. E nós nos arrependemos dos nossos erros, dos nossos pecados. Sabe o que é que as ideologias marxistas, esquerdistas, para defender os dele querem? Eles usam a lei rigorosamente contra quem não concorda com o marxismo. Mas eles querem usar a lei em benefício de quem é marxista. Membros do Supremo Tribunal estavam um dia vendo a votação acerca de um crime que o Supremo Tribunal estava julgando, e um ministro estava no seu discurso querendo convencer os outros a levar a inocência, ou seja, a não culpar, a não sentenciar com culpa o réu, porque estava alegando que o réu estava arrependido. O réu estava arrependido. Ele fez, mas ele está arrependido. Sim, irmão, está arrependido, mas a lei não aceita arrependimento. O que tem que fazer acontecer é o que a lei determina para o dado crime. Está arrependido, meu filho? Então, curta a sua punição dentro do presídio arrependido. Porque a lei humana, ela estabelece um tempo de punição e a pessoa, cumprindo, ele vai ser livre. Se está arrependido, não vai mais fazer o que fez. Mas, irmão, qual é a pessoa que cai na garra da polícia ou da justiça que não fala que está arrependido? Todos eles dizem: mas estou arrependido. Não, eu estou arrependido. E às vezes ele é preso, quando solta, vai fazer a mesma coisa. Que arrependimento é esse? A Bíblia diz: quem se arrepende deixa, alcança misericórdia. Até para a lei da graça, só vai ter o perdão se houver arrependimento e abandono da prática pecaminosa, tanto da que a pessoa já tinha costume de fazer, como qualquer outra que possa vir a sofrer tentação. Nós temos que abandonar o pecado, igreja. O Senhor tira a culpa, mas o não praticar é parte nossa. Não é Jesus que tem que impedir que nós pequemos. Somos nós que temos que decidir não pecar. O Senhor apenas, parece essa coisa tão pequena, irmãos. O Senhor faz o que é impossível para nós. Ele nos perdoa. Ou seja, Ele nos declara inocente de todo o pecado que já praticamos. Mas dali para frente, meu irmão, se pecar, volta a culpa. Se quiser que a culpa seja tirada, se arrepende e pede perdão de novo. E o Senhor, agora ninguém pode fazer isso, costume, né, irmão? Uma brincadeirinha e não levar mais a sério. Porque aí é um escárnio. E Deus não aceita ser escarnecido. O que é escárnio? Escárnio é zombaria. Escárnio é você desrespeitar, não levar a sério, é você brincar com o que é sério. Isso é escárnio. E ninguém pode escarnecer Deus, porque a Bíblia diz que Deus não deixa ser escarnecido, Deus não deixa ser zombado, Deus não deixa ser brincado. É quando as pessoas, a gente prega e diz: não, eu vou pedir perdão a Deus. Aí cai de novo: não, mas eu peço perdão a Deus, Ele me perdoa. Aí de novo: eu peço perdão a Deus. Isso é escárnio. Eu digo, uma certa vez, um irmão que era desse jeito, eu digo: meu irmão, faça isso não, meu irmão. Não, mas
me arrependo e peço perdão, Deus me perdoa. Sim, meu irmão. Mas olha, isso pode, eu não sei o seu coração, mas você pode estar escarnecendo. Você pode já estar decidido a pecar de novo, de propósito. Não é mais uma fraqueza, é a decidir de propósito. E você começa a achar que Deus vai estar te perdoando. Deus não está mais te perdoando. Se pecar de propósito e ficar pedindo perdão, peca de propósito. Não, isso é escárnio. E numa hora dessa a pessoa pode morrer. E morrer numa vida de escárnio é cair debaixo da lei, que não cai aquele que está em Cristo. Aí eu pergunto para as irmãs, só para concluir, irmãos, vamos concluir em nome de Jesus. Tem alguma dúvida na igreja? Qualquer membro da igreja quer fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida sobre essa questão da lei? Então, Vandemias. Não, nós não precisamos guardar nada da lei. A Bíblia já nos resgatou. É o seguinte: em Cristo, Ele nos conduz a cumprir a lei em Cristo. Automaticamente, irmãos, sem precisar se preocupar, porque nós vamos andar na justiça, nós vamos andar na verdade. E quem anda na justiça e na verdade, não precisa mais se preocupar com a natureza da carne, porque você não vai se envolver com o pecado. O que nos envolve no pecado é a natureza carnal. Se nós estamos numa natureza resgatada, se nós somos nascidos de novo, se nós nascemos da água e do Espírito, nós vamos andar na lei da graça. E a lei da graça, ela nos cobra 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo. E a Bíblia diz que nós, cumprindo esses 2 e movido pelo amor que Deus implanta no nosso coração, nós já amaremos a Deus automaticamente e amaremos o nosso próximo também automaticamente. Então, de uma coisa automática, por esses 2 mandamentos, Jesus disse que toda a lei, toda aquela lei, ela será cumprida e ela não cairá sobre nós. Então o cristão, irmão, não precisa se preocupar. Eu tenho que ter cuidado para não fazer isso. Eu tenho que cuidar. Irmãos, por amor ninguém mata. Mata. Então a nossa mente nunca vai ter maldade para matar. Quem não tem amor, irmão, a mente está cheia de perversidade. Ele tem que ter um cuidado, está vigiando. Senão ele é tomado de surpresa e eu vou matar fulano. Por amor, ninguém rouba. O próximo rouba? Não. Então, quem não tem o amor, irmão, ele tem que ter o maior cuidado, senão ele vai roubar alguém da intimidade dele. Não é assim que os bandidos fazem? Não é assim que as pessoas, todo mundo faz? Traem uns aos outros, é de confiança. A pessoa é de confiança, e às vezes de confiança que é quase dentro da casa do outro, rouba o outro. Por quê, irmão? Porque ele não está na lei da graça, não vive o amor automático de Deus. Pelo amor automático de Deus, irmão, nós não temos que nos preocupar com a lei. Vai ser obedecida automaticamente, não pela nossa própria vontade. Eu não vou matar, eu não vou roubar, eu não vou adulterar, eu não vou fraudar, eu não vou desobedecer pai e mãe. Não, se nós ficarmos nisso, irmão, é porque nós não estamos libertos. Nós mesmo estamos querendo cumprir, pela própria decisão, pela própria orientação da consciência. Não, ninguém consegue. Nós só temos que obedecer a Jesus, só isso. Obedece a Jesus, anda, que toda a lei vai ser cumprida. Aí ninguém vai matar, ninguém vai roubar, ninguém vai mentir. Tudo que está lá, que a lei determina punição, não vai nos alcançar, porque nós fomos resgatados de lá. Então, igreja, quando nós somos resgatados de um lugar, você não tem mais nada a ver com aquilo. Você não tem nada mais a ver com aquilo. Você não tem mais nenhuma satisfação aquilo. Você não tem mais nenhum dever para com aquilo. Tem mais nenhum dever para com aquilo. E para mostrar isso, a lei, irmãos, a lei ela só tem influência, domínio sobre alguém enquanto alguém está debaixo dela. Se alguém é tirado dela, Jesus ele deixou bem claro isso. Paulo também falou isso sobre a lei do matrimônio.
Quando um casal está casado, ele está ligado pelo laço matrimonial, tem leis para regulamentar aquilo, aquela convivência. Existem leis. Essa lei é o padrão e o parâmetro do casamento funcionar. Então, a mulher está obrigada ao marido pela lei, presa ao marido pela lei, e o marido está preso à mulher pela lei. Então, um é obrigado ao outro, um está preso ao outro. Um deve satisfação ao outro. Sabe quando é que a lei do matrimônio se encerra? Em duas situações. Mas Paulo, ele estava tratando, ele não estava tratando de divórcio, ele estava tratando de lei, ele usou o matrimônio como exemplo. Ele diz: mas quando morre um dos cônjuges, por exemplo, a mulher, ela se torna viúva, é porque o marido morreu. Se o marido morreu, não tem mais lei sobre ela, não está mais debaixo de lei nenhuma, porque a lei dela era presa ao matrimônio, ao marido vivo. O marido morreu, não tem mais matrimônio, acabou-se, encerrou, não tem mais lei de matrimônio. A mulher está livre, ela não tem mais satisfação a dar. A quem? A quem ela tinha que dar satisfação pela lei, morreu, então ela está livre da lei do matrimônio. E aí ela pode decidir ficar viúva e ela pode decidir casar de novo, sem problema nenhum. Não vai ter pecado, não vai ter. Se ela quiser submeter novamente a lei de novo de matrimônio, casa de novo. Se não quiser ficar presa à lei de matrimônio, não casa, fica viúva. Aí não tem lei, né? Da mesma forma, nós somos tirados de lá, igreja. Eu não ando preocupado com a lei. Eu não ando preocupado com a lei. Eu não fico parando para me preocupar. Puxa vida, 10 mandamentos. Pesado. Era impossível cumprir, irmão. Jesus me tirou de lá. Eu estou vivendo pela graça, movido pelo amor do Senhor, em obediência ao governo do Senhor Jesus. Toda lei, ela não me pega. E quer saber como é que você consegue isso? Esse mesmo livro de Gálatas. Deixa eu só dizer, irmãos, olha, você vai cumprir bem facinho, sem se perturbar. Você não precisa nem lembrar de que houve lei de Moisés. Você não precisa nem se preocupar daqueles 10 mandamentos. Nem se preocupa, a sua mente não vai nem lembrar daquilo. Só se você estiver lendo a Bíblia, ouvindo uma pregação. Mas do contrário, irmão, você nem vai lembrar, não precisa nem lembrar. Não precisa nem lembrar de nada que a lei exigia e daquilo que se era obrigado a fazer. Nós não estamos obrigados a nada da lei. Nós somos resgatados. Mas para você viver uma vida em paz com Deus, certo de que a lei não te pega em nada, você está livre dela? Gálatas capítulo de número 5, versículo número 22. Gálatas capítulo 5, versículo número 22. Diz assim, olha: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Olha o versículo de número 23. Olha o versículo número 23, como é importante. Gálatas 5 e 23 diz: contra essas coisas não há lei. Está livre. Nada da lei te pega, irmãos. Quando o Espírito Santo habita em você, ele produz isso aqui dentro de você. O Espírito Santo produz isso para nós vivermos aquilo, para nós praticarmos aquilo, para nós sermos aquilo. Nós, pelo Espírito, nós temos amor, e esse amor é posto em prática em relação a Deus e aos outros. Nós temos gozo, que é gozo, alegria, aquela alegria do Espírito, não aquela alegria da carne por alguma coisa natural, a alegria do Espírito, porque você está livre. Quem recebe a alforria, irmão, está livre daquilo que te oprimia, está livre. É igual quem tinha um problema, uma doença e foi submeter uma cirurgia e tiraram a doença. A pessoa agora está livre das consequências e da provável sentença que a pessoa teria com aquela doença. Foi tirada a doença, a pessoa está livre, goza de alegria. Isso é alegria na natureza humana. Mas aqui, irmão, o Espírito Santo produz no nosso espírito gozo, alegria.
produz paz. Paz não é ausência de guerra, não é ausência de conflito. Não, 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 não. Porque se fosse, irmãos, nós não tínhamos paz. Nós estamos vivendo um mundo cheio de conflito, cheio de guerra, cheio de problema. É marido conflitando com a esposa, é pai conflitando com os filhos, é crente às vezes conflitando com os crentes, é pastor com pastor, é ministério com ministério. Nós vivemos em guerra aqui na terra. Guerra, igreja, na terra, até dentro da religião, guerras, guerras, mais guerras, guerras. Não tem ausência de guerra. Paz, irmãos, é ter Cristo promovendo a nossa comunhão com Ele e uns com os outros. É Jesus promovendo. Ele é o príncipe da paz, Ele é que produz a paz. Essa paz é um produto do Espírito Santo. É Ele produzindo em nós. Não é porque não tem a guerra, nós temos paz em meio à guerra. Às vezes alguém tem paz, às vezes a esposa ela tem paz, mas o marido é conflitante dela todo tempo. Uma esposa crente, uma mulher crente, e o marido não é crente, filho de Belial. Imagina aí Abigail e Nabal, irmãos. Um filho de Belial, um filho das trevas, um inimigo. A mulher humanamente tinha paz? Quem já leu a história de Nabal e Abigail? Aquele que ia matar com tudo, com mulher e filho e tudo. E uma mulher de Deus agiu com sabedoria. Então, um infeliz daquele, irmãos, ele gerava conflito na vida da mulher todo dia. A mulher tinha guerra todo dia com aquele infeliz. Mas a mulher tinha paz. Não natural, mas tinha paz de espírito. Ela tinha tanta paz que ela foi sábia em tomar decisão. Mas aquela mulher ela também era uma pessoa longânima. A mulher tinha longanimidade, estava com um infeliz daquele, mas ela era paciente. Paciente, eu casei com ele. Agora não era cruz, ela não estava carregando cruz. Ela estava carregando um fardo. Ela casou e ela foi paciente. Eu vou tolerar. Ela era a mulher que temia Deus, sabia. Eu casei e eu não posso deixar ele por qualquer coisa. Aquela mulher era humilhada tudo, mas ela não estava correndo risco de vida. Então eu vou viver com ele. E ela ficou até a hora que Deus decidiu tirar a vida dele. Foi Deus que tirou a vida dele. Ela ainda salvou a vida dele, porque senão Davi ia matar. Mas Deus não demorou muito tempo, Deus tirou a vida dele. Então, igreja, conflito no trabalho, que você não está provocando, não é você que está provocando, mas você sofre, mas você tem paz. Paz produzida, você é longânimo, tem paciência, você é benigno, é uma pessoa do bem, não é uma pessoa do mal, é uma pessoa do bem. Você tem bondade, você é uma pessoa boa. Ser uma pessoa boa e ser uma pessoa do bem são coisas distintas. Bem e bom são coisas distintas, parecem sinônimos, mas não são sinônimos. É como mal com L e mal com U. Parece que são coisas sinônimas, mas não são sinônimos. São coisas distintas, traz significado distinto. Fé, a fé aqui, irmãos, não é a fé do crer, aquela fé, eu creio, não, é a fé da fidelidade. A pessoa é fiel a Deus. A pessoa é fiel, o Espírito produz fidelidade para nós sermos fiéis a Deus, para nós sermos fiéis aos tratos que nós temos, para sermos fiéis nos relacionamentos que nós temos, seja no relacionamento conjugal, seja do relacionamento profissional, seja do relacionamento fraternal. Fidelidade. Não é só para com Deus, não, é para com Deus e com os seres humanos. A lei, 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Cumpre as 2 tábuas da lei. Não em estar preocupado em cumprir as tábuas da lei, mas em andar com Cristo se cumpre automaticamente. Mansidão, já pensou uma pessoa mansa? Não é uma pessoa de provocação, guerra. Não é uma pessoa de explosão. É uma pessoa mansa. Ela é pacata. É uma pessoa tranquila, equilibrada. Pessoa mansa. E ainda diz: temperança. O que é ser temperante?
é a pessoa que tem o autocontrole. Ela tem autocontrole dos seus impulsos emocionais. Não age na precipitação. Não age na precipitação, na fala, no gesto, na ação. É uma pessoa prudente. Aqui tem temperança, irmãos. É uma pessoa que tem autocontrole de si. Essa pessoa dificilmente comete um erro. Essa pessoa dificilmente pratica uma precipitação. Essa pessoa dificilmente ela causa problema, porque é uma pessoa de autocontrole. Não abre a boca para falar o que pensa. E eu gosto de dizer, irmãos, e não é mal a pessoa precipitada, que ela não tem autocontrole de si, ela mesmo falando a verdade, ela causa danos. Tem pessoas que acham porque é a verdade, aí tem que falar. Não, tem verdade, irmãos, que se você não falar, vai ser melhor do que você falar. Mentir, ninguém deve mentir nunca. Mas nem sempre a gente deve estar contando verdade. A única verdade que nós não devemos deixar ela quieta e parada é a verdade do Evangelho. Mas tem verdade, irmão, tem coisa que você vê por aí, você pode flagrar alguma coisa por aí, é verdade, mas se você contar, você vai causar um dano maior, até você vai se envolver com um dano. É uma verdade, é um fato, mas não conte, porque não te interessa. Não te interessa. Para que você vai contar? É igual a pessoa pegar uma mulher traindo o marido traindo a mulher, aí vai chegar e contar para o cônjuge. Quer se envolver com um problema grande, vai contar. Quer criar um problema, vai contar. É uma verdade, pegou, é um fato, é verdade, mas vai contar. Não, não é responsabilidade. Eu não tenho responsabilidade com isso, né? Você flagra um ato de violência e você não tem como ter autoridade de resolver aquilo, você vai contar? Hoje está de um jeito, irmão, que até para denunciar crimes, você corre risco. Para você denunciar criminoso, você corre risco. E a polícia, ela pressiona para que você conte. Você vê que quando acontece um crime, um acidente, quando chega, eles querem pegar testemunhas. Querem que você testemunhe. E quando você entra como testemunho de uma coisa, você é responsável. Você vai ser responsável. Quem te colocou como testemunho, se foi a polícia, quem não vai assumir por você nada. Você é responsável pelo que você testemunhar. E a testemunha, enquanto o caso não for resolvido, você vai estar sempre sendo acionado. Enquanto tiver audiência, a testemunha tem que comparecer. E olha que a testemunha, se um dia ela der uma vacilada e quando confrontar um depoimento com outro depoimento tiver contradição, a testemunha vai ser punida. Vai ser tão punida quanto o ato do criminoso, porque entra como falsa testemunha. E falsa testemunha, ela entra como induzindo ao erro, seja o processo feito pela polícia judiciária ou uma decisão de um tribunal. Então, irmão, falso testemunho é uma informação mentirosa. Isso é grave. E a Bíblia diz, não mentiroso nem parte no reino do céu, né? Então, nós precisamos ter o cuidado para não cometermos erros, igreja. Se andarmos em Cristo, nós teremos a iluminação para agir correto, no tempo certo, com amor, com prudência, com mansidão, com bondade, benignidade, com fidelidade e com temperança, seja com domínio próprio. Sejamos um povo sábio, um povo admirável, um povo odiado só pelos ímpios, mas não odiado pela população. Irmão, se algum dia alguém dizer que você é elogiado está errado, dê crédito a essa pessoa não. Ela está querendo fazer você errar. No mundo existe os filhos de Belial e existe uma população carente de salvação. Existem os instrumentos do diabo, são canais do diabo. Esse não, esse tem que ser confrontado.
Existe uma população ignorante, irmão. A população ignorante, o povo da comunidade, irmãos, ela elogia crente, ama crente, respeita crente. Uma igreja séria, ela é respeitada, ela é elogiada. Então, aí vem alguém dizer: não, se está tudo bem na sua vida, tem alguma coisa errada. Vai para lá com essa doutrina do inferno. O que quando está tudo bem na minha vida, está bem. Está bem e é de Deus, foi Deus que fez acontecer bem. O diabo só faz causar o mal, irmão. Se as pessoas me elogiam, não tem nada errado comigo não. Pelo contrário, estão me elogiando porque está certo. Só que eu mando a glória para Deus. Eu não deixo aquilo inchar meu coração e me vai dizer: Senhor, obrigado, Senhor. Eu estou andando na tua vontade, na tua direção. Eu estou sendo luz e o povo está vendo e estão me elogiando. Se o povo elogia essa igreja, eu estou feliz, irmão. Eu vou ficar triste porque a igreja está sendo elogiada? De fato, eu ia ficar triste se só tivesse depoimento ruim dessa igreja. Porque eu era o primeiro a ser o causador do mau testemunho. Então, igreja, não vá em informação mentirosa e falsa, porque tem muito pregador que fala isso. Irmão, se tiver tudo bem na sua vida, está errado. Já ouviram isso? Irmão, se as pessoas estão te elogiando, está errado. Estava errado se você estivesse dando um falso elogio, né? A pessoa é mentirosa, não, só fala a verdade. A pessoa é um canalha, não, essa pessoa é uma pessoa de fibra. É um testemunho falso, mentiroso. Mas se a pessoa está falando a verdade da tua vida, mano, está elogiando, recebe o elogio, passa a glória para Deus, né? Não fique aí ofendido, não, fique feliz. Eu fico feliz quando alguém me elogia, só que eu passo a glória para Deus. É porque Deus é quem me fez viver uma vida de dignidade. Vamos ficar de pé, igreja, e agradecer ao Senhor pela oportunidade que Ele nos deu. Teve alguém que quis fazer a pergunta? Passou? Oh, glória. Glória a Jesus. Então, pedido de oração aqui, dos irmãos que estão enfermos, a irmã Joslene, a irmã Joelene também está enferma. Então vamos estar orando pelos outros, né? Por mais quem queira oração. Vamos continuar crendo que Jesus, irmãos, em uma dada dessas orações, Ele responde. Ele diz: pedi, dá-se-vos-á, bater, se abrirá, buscais e achareis, né? Então, é a oração da persistência. Jesus pede para que nós sejamos persistentes, não desistamos, porque em um momento desse, nós já vamos perceber o milagre. Eu digo, irmão, que estava parecendo um caroço aqui no meu dedo, mesmo no nervo. Glória a Deus. Pronto, irmã, vamos orar aqui para a irmã Gilmar. A irmã Gilmar, irmãos, ela está decidindo ficar aqui na igreja, retornar, né, irmã Gilmar? Era que quando era criancinha, né, mas cresceu muito, ela e o Vitório ali, né? E filha do irmão Gilmar. E os dois se reconciliaram, mas a irmã Gilmar estava crente, estava frequentando a igreja. Mas o pai e o irmão estão vindo para cá. Ela está decidindo também vir se congregar aqui. Nós vamos estar orando aqui pela irmã Gilmar, em nome de Jesus, recebendo. Todos estão de acordo em receber a irmã Gilmar? Oh, glória. Então vamos orar pela serva de Deus. Senhor Deus e Pai, que está, Senhor, tua filha, Senhor, a Gilmar, Deus, em seu coração decidindo, Pai, a retornar, Pai, a esta igreja, passar, Senhor, se congregar, Deus, a ser membro desta casa. E aqui está a tua igreja recebendo de braços abertos, Senhor, com a acolhida, Deus querido, que a tua filha necessita e precisa. Meu Deus, abençoa a tua serva, Deus. Abençoa essa jovem, que ela cresça, Senhor, ainda mais no teu conhecimento, Senhor. Meu Deus, abençoa, Pai, poderosamente, Deus querido, dá a graça que ela necessita, Senhor, e que ela encontre, Senhor, facilidade de estar congregada, Senhor, aqui conosco. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Sim, igreja. Apareceu um caroço
aqui nesse meu polegar, e esse caroço estava crescendo, e era mesmo nevo, crescendo, crescendo, e eu estava me preocupando, né? Preocupando, e doía, e o negócio ficando crescendo, e estava já um bilotão muito grande, né? E eu comecei a pensar, né, que eu vejo alguns com a mão toda deformada, e cheia de caroço, eu digo, meu Deus do céu. E eu orava a Deus, aqui quando eu vinha nas orações, eu orava, pedia, e o negócio ficando bem grande, duro, era duro, parecia osso, e aquilo me incomodando, e estava doendo já, e já vinha doendo, e aumentando, e crescendo, a coisa, e eu orava a Deus, irmãos, né? E pedia, e as orações, esperava assim que uma hora que o Senhor fizesse um milagre assim, tão instantâneo que eu visse, né? Não é que o Senhor fez um milagre, mas eu fui perceber, não instantaneamente, depois foi que eu percebi, sumiu, deixou de doer, desapareceu, está aqui perfeitozinho, né? Eu estava preocupado com esse negócio, será que precisa fazer a cirurgia? E a cirurgia precisa tirar esse dedo fora? Ou vai ficar deformado, como eu vejo, né? Tem o meu primo Adriano, é todo deformado, cheio de nó, né? E ele não é cheio de nó pelas costas, não, é nas mãos mesmo. Nó pelas costas é a pessoa que é cheia de falsidade, a pessoa é cheia de nó pelas costas. Então, igreja, aí Deus fez um milagre, eu estou contando agora, irmão, mas um milagre que o Senhor fez, foi o Senhor que fez. Não fui para médico não consultou, mas um negócio que estava incomodando e crescendo, doendo, e era duro. Não me preocupava, porque o negócio era duro. Que ação é essa, né? E já começando a ter dificuldade de mover o dedo, eu já só movia um pouquinho. Vou ver se doía. Mas, graças a Deus, está aqui, ó, perfeito, o nome de Jesus, né? Aleluia, Deus. Aleluia. Agora vamos orar e pedir uns pelos outros, né? Vamos orar por quem está enfermo. E quem está enfermo aí, você tem sua enfermidade, você não quer que ninguém precisa externar para alguém, vá confiando aí, vá orando, vá pedindo, que Deus vai operando. Meu Deus e Pai, Senhor eterno, na Tua presença, Senhor, nós choramos. Nós conhecemos que o Senhor ainda é o mesmo, Tu não mudas, Tu és Senhor eterno. Deus, e aqui, Pai, nós te pedimos, Jesus, pedimos pela Tua filha, mãe Joelene, pedimos pela Tua filha, irmã Juslendes, que estão enfermas. Pedimos pela Tua filha, Senhor, irmã Bebel, Deus. Meu Deus, para essas vidas que estão necessitadas, Deus, da Tua bênção, da cura, Deus querido. Senhor, e curar é libertar, Jesus, libertar daquilo que oprime, porque a doença oprime, a doença maltrata. Deus, eu te peço, Senhor, por demais que estão enfermos, por alguém, Senhor, que nessa noite aqui estando enfermo, Senhor, também o Senhor possa visitar, Deus, o Senhor possa curar, Deus, e que todos possam sentir a cura, possam, Senhor, em um tempo oportuno, ver que o milagre aconteceu, e o testemunho, Senhor, ser contado para louvor do Teu nome, meu Pai Santo. Agora pedimos, Senhor, nosso retorno para o nosso lar, na Tua paz, na Tua segurança. Deus querido, dá uma noite abençoada, uma noite de livramento. Também, Senhor, nos ensina a guardar a Tua palavra no nosso coração, para nunca pecar contra Ti. Fica com todos, Senhor, fica o que nós te pedimos. Pedimos, Senhor, pela festa de amanhã, pela festa da mocidade, pelo grande, Senhor, pela grande celebração, meu Deus, do festejo, Pai, de 26 anos da mocidade desta igreja. Que seja assim uma bênção, seja para o louvor do Teu nome, mais uma celebração para glorificar o Teu nome, é o que nós te pedimos. Amém. Graças a Deus.